Ok, voltamos para corrigir a questão 6 do Cefet. Atenção, eu tenho uma fração algébrica. Eu quero a forma simplificada dessa fração algébrica. Aqui é o domínio, tá? Olha só, eu quero simplificar e ver qual a simplificação dessa fração. Vamos lá então? Vamos pegar primeiro o parêntese. O parêntese é raiz de x menos raiz de y ao quadrado. Isso é um produto notável. Por quê? Né? É a subtração de dois quadrados. O que dá isso? Quadrado primeiro menos duas vezes primeiro pelo segundo mais quadrado segundo. Você lembra? Então vai ficar assim, ó, quadrado primeiro é raiz de x ao quadrado, que vai dar x, né? Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Só que raiz de x vezes raiz de y dá raiz de xy. Você pode juntar as raízes, viu? Isso é importante. Mais o quadrado segundo. O quadrado de raiz de x ao quadrado, desculpa, o quadrado de raiz de y ao quadrado, né? É y. Então ficou assim, ó. Depois eu vou ter que somar mais 2 raiz de xy. Agora o colchete, né? Esse colchete aí, eu tenho que pegar e simplificá-lo também, né? Então o colchete é dentro do colchete 1 menos, né? X sobre y elevado a menos 2. Negativo no expoente manda inverter a fração, então fica y sobre x. Só que é ao quadrado, né? Uma fração ao quadrado é ambos os termos ao quadrado, numerador e denominador. Para terminar, eu vou tirar o m e mc dos denominadores, né? Porque aqui é uma subtração de frações. Então, ó, o denominador de 1 é 1 mesmo, né? 1 sobre 1. Então vai ficar mmc de 1 e x ao quadrado, não precisa nem dizer, né? X ao quadrado. X ao quadrado dividido por 1 dá x ao quadrado, vezes 1 x ao quadrado. Né? Menos x ao quadrado por x ao quadrado dá 1, vezes y ao quadrado e y ao quadrado. Ah, então olha só, ficou x ao quadrado menos y ao quadrado. Só que isso também é um produto notável. É a diferença de dois quadrados, né? Que vira o quê? A soma desses dois valores vezes a diferença desses dois valores. É a soma pela diferença, você aprendeu, né? Dividido por x ao quadrado. Pronto. Então o colchete está pronto. Ó. Então eu vou pegar e vou reescrever essa expressão. Vamos nessa então? A parte de cima é o parêntese, né, que virou x menos 2 raiz de xy mais y. Ainda somando, né, mais 2 raiz de xy. Então, reescrevo o numerador. X menos 2 raiz de xy, né, mais y mais 2 raiz de xy ainda. Né? Olha que bacana, eu posso cortar menos 2 raiz de xy com mais 2 raiz de xy. Né? E embaixo tem o colchete, né? O colchete virou esse valor aqui. Então eu vou reescrever x mais y, que multiplica x menos y. Está acabando já, tá? Dividido por quê? X ao quadrado, né? Que é o colchete. Vezes x ao quadrado. Você reparou? Fora do colchete? Então eu vou repetir. Agora eu vou simplificar, né? Menos 2 raiz de xy com mais 2 raiz de xy, corta. X ao quadrado multiplicando, x ao quadrado dividindo embaixo, corta também. Então o que sobrou em cima do numerador? X, né? X mais y, né? Repare. Dividido por, passar aqui para baixo. E embaixo sobrou o quê? X mais y que multiplica x menos y, né? Então eu vou reescrever. Ah, que bacana. Vai dar para simplificar mais uma vez. Ou seja, vai dar para dividir mais uma vez, né? X mais y que multiplica x menos y. Eu vou cortar x mais y em cima com x mais y embaixo. Eu corto os dois fatores. E em cima, então, sobrou 1, viu, gente? Cortar e dividir. Então deu 1. E embaixo, x menos y. Ou seja, então a resposta será de letra E, né? 1 sobre x menos y é a mesma coisa que x menos y elevado a menos 1. Olha só, a questão 9 é uma questão sobre gráficos, gráfico de funções. Eu tenho a reta S, que é uma função de primeiro grau, né? Representa a função de primeiro grau, cujo coeficiente linear é menos 2. E tem a equação g de x, né? Igual a px mais q. Né? Equação de uma reta, uma função de primeiro grau. Com p e q reais, sim, né? E intercepta a curva da função logarítmica no ponto A, que é 2m. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, essa curva é a função f de x, ou seja, a função logarítmica, né, decrescente. Eu vou escrever aqui, ó, f de x é igual a logaritmo de x na base meio. Por isso mesmo que a função é decrescente, porque a base é meio. Meio está entre 0 e 1. Toda vez que a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. Então eu tenho a reta S, né? A reta S é a função g, que ele chamou de px mais q. Só para lembrar, né, o p, quem acompanha x, é o coeficiente angular. E o q, chamado coeficiente linear, que é onde que a reta toca o eixo y. Olha só, ele falou que o coeficiente linear vale menos 2. Ou seja, a reta S toca o eixo y no ponto menos 2. Por tabela, o valor de q é menos 2. Por quê? Esse valor aí é o coeficiente linear, propriamente dito, né? Então a função g fica, né? Px
menos 2, já que Q é menos 2, é o coeficiente linear. Pronto. O que eu faço agora para achar esse P? Eu vou achar o P através do ponto 2M. Porque esse ponto 2M pertence tanto à função f como à função g. Né? Ele pertence tanto à função logarítmica como à reta, que é a função de primeiro grau. Né? Então esse ponto satisfaz as duas equações. Vamos pegar primeiro, né, a função f, que é f de x igual logaritmo de x na base meio. Então olha só. Eu agora jogo esse ponto 2m aí nessa função. Por quê? Esse ponto 2m pertence ao gráfico, então satisfaça essa equação. Né? Então m é a função, é o y. Então troco toda a função f de x por m. Isso é igual a log de x, né? Então log de 2 na base meio. Pronto. Agora é só desenvolver o log. Ou melhor, desfazer esse log, né? Meio é a base. A base meio elevado a m é igual a 2. Jogo logo fora. Então fica meio elevado a m é igual a 2. Agora a pergunta é, um expoente que eleva meio para dar 2, quem que é esse expoente? Menos 1, né? Por quê? Se o m é menos 1, meio elevado a menos 1 dá 2, né? É trocar, inverter o meio. O inverso de meio é 2. Então m vale menos 1. Pronto. Então o ponto P que eu tenho é 2 menos 1, né? Esse ponto está bem determinado. Através deste ponto, né, eu vou encontrar o P da reta S. Então o que eu faço? A reta S também, esse ponto pertence a ela, né? Então pega a função g, que é a reta S, e joga o ponto 2 menos 1 agora. Vamos fazer isso então? Então a função g, né, é px menos 2. Só que o ponto 2 menos 1 satisfaz a essa equação. Eu vou substituir, né? A função g toda é o menos 1 agora. A função g é o y. Então é menos 1 igual px, então p vezes 2, né? Menos 2. Eu substituo os valores. Então vai ficar menos 1, que é igual p vezes 2, 2p, menos 2, né? P, quem quiser, me isola, me isola. Menos 2 na direita, passa para a esquerda do igual, né? Mais 2. Isso é igual a 2p. Ou seja, menos 1 mais 2 dá 1, né? 1 é igual a 2p. Portanto, p é meio. O p vale meio. Então olha só. A função g agora está bem determinada. Quem que é a função g? G de x é igual a px menos 2. Ou seja, meio de x, né? Concorda? Porque o p é meio. Então eu vou substituir esses valores para achar as coordenadas do ponto B, né? Que é a interseção da reta S com o eixo das abscissas. Esse é o ponto B que ele quer. Ó. Então, através da equação de S agora que eu tenho, né? Eu vou achar esse ponto. Esse ponto B está sobre o eixo das abscissas. Significa o quê? X é um valor, né? E Y é zero, né? É a raiz dessa reta, na verdade, né? Então, olha só, eu vou pegar o P igual a meio, substituir na equação. G de x é igual a px, então, ou seja, meio vezes x, né? Dá x sobre 2, menos 2. Pego a função g e jogo o ponto x e 0 nela. Observe. Beleza. Aí a função g tem que ser 0, né? Naquele ponto. E x é x mesmo. Vou calcular o x a partir daí. Quando y é 0. É a raiz, na verdade. Então, menos 2. Joga para a esquerda. Vira mais 2. Que é igual a x sobre 2. Então, x é igual a 4, né? Fazendo as contas. 2 vezes 2. Pronto, x é 4. Ou seja, esse ponto B tem coordenadas 4 e 0. Agora é só achar a resposta e ir para o abraço, né? Resposta será de letra D.